Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Química Ambiental e hoje vamos falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um dos mais importantes fenômenos da natureza. Sabe por quê? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, porque o agravamento desse fenômeno é responsável pelo aquecimento global. Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural que, a princípio, não é causado pelo homem, ou seja, ocorre de maneira comum. Ele não é um problema, ele torna-se um problema. O efeito estufa é responsável por aquecer a Terra, por deixar uma temperatura agradável em seu processo natural. Os raios ultravioleta passam pela atmosfera, atingem a superfície da Terra e são refletidos de volta para o espaço. Esse é o processo natural, entenderam? E sobre o agravamento do efeito estufa? Vocês sabem o que agrava o efeito estufa? O que agrava o efeito estufa é a ação dos seres humanos. Nós somos os responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa, que são CO2, dióxido de carbono, e CH4, que é o gás metano. Esses gases retêm o calor na atmosfera, impedindo que os raios retornem para o espaço, contribuindo para o aquecimento global. O dióxido de carbono é o gás que mais contribui para o agravamento do efeito estufa. Ele é emitido através dos processos de combustão dos combustíveis fósseis. Foi durante a Revolução Industrial que houve um aumento na queima de combustíveis fósseis, causando elevação na temperatura do planeta. Isso acontece porque esses combustíveis têm origem da decomposição de resíduos orgânicos, logo, são fonte de energia não renovável. A gasolina, em contato com o oxigênio, gera gás carbônico e água. Por outro lado, o metano é liberado através do processo de digestão de celulose nos seres ruminantes. Fontes não renováveis de energia. As fontes não renováveis de energia são aquelas que apresentam reservas naturais finitas, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o urânio e o plutônio. Fontes renováveis de energia são as fontes que utilizam-se de recursos não esgotáveis, tais como radiação solar, os ventos, a energia hidráulica, a biomassa, o calor geotérmico e outros. Ou seja, não emitem gases estufa. Lembram do processo de fotossíntese? Ao consumir gás carbônico, a planta libera a mesma quantidade que absorve em oxigênio, gerando um saldo nulo. Ou seja, o saldo de gases estufa liberados pela combustão é zero. Como exemplos temos bioálcool, que é obtido pela fermentação da sacarose encontrada na cana-de-açúcar e no milho, biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais, como óleo de soja e algodão, biogás, gerado a partir da fermentação da matéria orgânica, como esterco de vacas e porcos, feita por bactérias fermentadoras, e a biomassa, que é uma fonte de energia renovável que utiliza elementos orgânicos como restos de animais e plantas. A biomassa utiliza elementos orgânicos para a geração de energia. Em geral, qualquer material orgânico capaz de produzir calor a partir de sua queima, especialmente os sólidos, pode ser chamado de biomassa, até mesmo os derivados de lixo urbano. Além de vir de um recurso renovável, a energia da biomassa ainda conta com baixos índices de emissão de CO2 na produção. Na próxima aula, vamos debater sobre biodigestores, então tragam suas pesquisas sobre o assunto. Até a próxima aula!